meio de vós quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas.
Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha encher os vossos corações. Está chegando até o seu receptor mais uma edição do programa Restauração da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração.
Sede internacional, localizada na Avenida Farrapos, número 312. Acesso também pela Rua Voluntários da Pátria 927, bairro Floresta, pertinho do centro de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Nosso pastor presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira e o nosso pastor diretor de comunicação e relações institucionais é o pastor Paulo Roberto dos Santos. Programa Restauração que está chegando até você por meio da Rádio Esperança AM 1390. Nossa saudação a todos os nossos queridos irmãos que acompanham as nossas programações por meio da Rádio Esperança, toda a equipe técnica ali da rádio que está nos auxiliando nesta transmissão. Deus abençoe ricamente a vida dos cooperadores nesta grande obra. Também Deus abençoe os nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando por meio do aplicativo do Ministério Restauração e os nossos amados e queridos acompanhantes, irmãos, que estão assistindo esta programação por meio do canal oficial da Rádio Online do Ministério Restauração no YouTube. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, a cidade que você está participando, o país, se for de outro país, e vai ser uma bênção estarmos nos alegrando com os irmãos nesta tarde de sexta-feira, dia 1º de outubro. O ano está chegando já na sua última partilha, estamos indo para o final do ano e podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Está juntamente conosco nesta oportunidade presbítero Jonathan Saraiva, ali da área de Cachoeirinha, que vai estar conversando conosco nesta tarde. Paz do Senhor, meu querido irmão. Paz do Senhor, irmão Leonardo, paz do Senhor a todos os irmãos que estão aí participando desse programa. É um prazer enorme poder estar aqui em mais esta oportunidade. Glória a Deus. Irmão, sabe, irmão Jota, que às vezes a gente encontra com alguns irmãos em trabalhos da igreja, eventos, e é muito gratificante os irmãos vêm nos comentar que têm sido edificados por meio das programações da nossa igreja. Nos comentam que acompanham as programações, tem sido como relevo para a sua vida espiritual. Isso alegra o nosso coração, porque existem perfis e perfis, né? Existem pessoas que têm um perfil um pouco mais sério, algumas têm um perfil um pouco mais extrovertido, né? Mas mesmo assim, meio a tudo isso, mesmo um pouco mais sério, um pouco mais extrovertido, enfim, a gente procura nas programações, quando eu me falo a gente, todos os irmãos que participam das programações, trazer assuntos que vão servir de bênção para a vida dos nossos queridos irmãos. E não somente assuntos de cunho espiritual, de cunho profissional, de cunho emocional, que vamos falar bastante sobre isso nesta programação. Nós temos visto que isso tem servido de edificação para a igreja. Amém. E eu vejo assim, meu irmão, que essa singularidade, ela é importante. Claro. Porque todos nós vamos assimilar as nossas informações, aquilo que a gente entra em contato de forma muito individual. E é interessante assim a gente acompanhando os programas, né? Todos os programas que a igreja hoje tem oferecido e que se iniciaram num período de pandemia, eles se adequaram a essas individualidades. Então a gente sabe assim qual é o perfil, né, como o irmão falou, do programa que tem ao meio-dia, do programa que é feito com determinados irmãos, com determinados pastores. A gente sabe como que é a temática do Restaura News, a gente sabe como que é a proposta do programa Restauração, que é voltado para a família, né, o culto da família. Então assim, a gente vai se adaptando a isso e a igreja consegue dar um suporte bem amplo para uma série de grupos, né, que se subdividem dentro do ministério. Então, glória a Deus por todo esse trabalho que vem sendo feito. Graças a Deus por isso, porque a gente vê no meio evangélico em si, em especial, irmão Jonathan, no meio pentecostal, que existe um certo preconceito com os pentecostais. Em qual sentido? Né? Até por conta de algumas coisas que os próprios pentecostais construíram ao longo da trajetória deste movimento, né? Fica-se na mente de muitas pessoas que o crente é uma pessoa ignorante, né? Até a própria palavra ignorante, ela
já soa um pouco, para algumas soa um pouco agressiva. Não chama de ignorante, que é isso? Ignorante nada mais é uma pessoa que não tem conhecimento do assunto. Esse é o ignorante, né? O ignorante não quer, não. Ignorância não é sinônimo de arrogância, de estupidez. Sim. Né? Até é um fato interessante, existem palavras que elas vão sendo distorcidas com o passar do tempo, né? Exatamente. Uma delas, né, fazendo um pequeno parênteses, é a discussão. Eu lembro que no tempo da faculdade, às vezes a gente ia ter debates na turma e os professores diziam, agora nós vamos fazer uma discussão. Então já ficava meio... Não precisa brigar, não. Discussão nada mais é do que discutir algum assunto. Né? Então, a gente procura trazer o Ministério da Restauração como um todo, e eu dou graças a Deus por isso, que a nossa igreja tem procurado, como bem mencionou o senhor, atingir todos os pontos da sociedade. Né? Não ser um movimento que apresente apenas questões doutrinárias, que são extremamente importantes, não estamos de maneira alguma desmerecendo isso, mas que apresente assuntos para as pessoas como cidadãos, para pessoas nas suas decisões emocionais, sentimentais, que vão refletir diretamente na área espiritual. Então, se eu não tenho uma instrução, por exemplo, nós já fizemos algumas programações aqui sobre declaração de imposto de renda, sobre abertura de MEI. Parece ser algo que não traz muita edificação, muita importância. O que isso tem a ver com a igreja? Tem tudo a ver. Se sou uma pessoa ignorante na questão de declaração de imposto de renda, eu posso não declarar meu imposto de renda. Eu posso ter problemas até mesmo como um cristão. Com certeza, exatamente. Então são assuntos diversificados, variados, que a gente procura trazer, e no meio destes assuntos, de alguma forma ou de outra, trazer alguma reflexão espiritual para os irmãos. O irmão Jonathan, então, vai estar se apresentando, falando a sua formação, para darmos início ao assunto que queremos falar nesta tarde. Amém. Então, meus amados irmãos, aqueles que ainda não me conhecem, além de ser um obreiro no ministério, né, nós tivemos o privilégio de concluirmos uma formação acadêmica, né, um ensino superior, e eu sempre remeto essa conquista não a mim particularmente, mas a Deus. As outras vezes que comentamos aqui, inclusive juntamente com o senhor aqui, irmão Leonardo, destacamos que, né, isso foi uma dádiva de Deus, né? Ação de Deus. E a gente busca sempre converter esse conhecimento para o benefício do reino. Então, é muito comum, por exemplo, enquanto dirigente de congregação, né? Hoje mesmo uma pessoa me mandou mensagem e, por ser uma formação dentro da área humana, né? Eu me formei como psicólogo, então a psicologia é uma ciência humana, então trabalha muito relacionada à estrutura humana, estrutura psíquica, comportamental, né? Então é muito fácil de associar isso a uma questão assim particular, né? Às vezes num diálogo, às vezes numa conversa. Não é incomum que as pessoas às vezes perguntem, tá me analisando, né? Ah, tu é psicólogo, eu sei que tu tá fazendo isso aí porque tu é psicólogo. Ah, não vem querer, sabe, fazer tal coisa porque tu é psicólogo. Só que não é... Tirando pra louco, problema, aquela coisa toda. Né? Sim, sempre tem alguém assim que acaba, né, se pautando em alguns estereótipos, né, por causa da profissão. Então, isso é muito, muito bom, porque eu estava comentando com essa pessoa que me mandou mensagem para mim hoje dizendo que queria conversar comigo. E aí, nesta qualidade de dirigente de congregação, a pessoa ainda disse, olha, eu quero conversar com o senhor como pastor, não como psicólogo. E eu, bênção, glória a Deus, sempre será como uma conversa espiritual, relacionado com os irmãos, os membros da igreja, né? Exceto, claro, em casos que eu atendo irmãos, assim como tenho atendido irmãos da nossa igreja. Alguns irmãos estão sendo atendidos hoje como serviço, né? Sim. Como profissão. Mas eu vejo assim, irmão Leonardo, que essa profissão que Deus me deu, ela está muito relacionada ao meu ministério, sabe?
Então, eu glorifico a Deus porque não é a essência é a palavra de Deus, a essência é o Espírito Santo, é a revelação de Deus, é a santidade, é a doutrina bíblica, mas a gente vê que é um adubo, né? É um esterco ali que ajuda, né, a nós aplicarmos, né, todo esse conhecimento, toda essa necessidade que gira em torno da igreja, dos irmãos, da comunidade, dos grupos, dos relacionamentos. Então, que bom, eu glorifico a Deus, foram 6 anos de estudos, né, enquanto acadêmico, e hoje poder utilizar isso, não só agora, mas já usei em outras oportunidades, né, esse conhecimento que Deus nos proporcionou para o reino dele. Eu tenho isso, irmão Leonardo, como a minha principal missão, né, tenho o meu caminho profissional, a minha renda, né, mas o principal para mim é poder utilizar isso para a glória de Deus. Glória a Deus. A gente percebe, até me recordo que no início da pandemia, quando foi um dos últimos devocionais que tivemos, até retornar com os devocionais, eu me lembro que foi um devocional ali no estacionamento do pátio aqui da igreja, estacionamento coberto ali. E na ocasião, nosso pastor presidente estava conosco, naquele momento de incertezas, exatamente bem no início da pandemia. Foi acho que o penúltimo devocional que a gente fez. Depois logo já começaram as maiores restrições, aí ficou um pouco mais limitado. E na ocasião, nosso pastor, um homem que tem muitos contatos, muitos conhecidos, até pelo tempo que trabalhou no âmbito secular. Sim. Ele disse que conversou, irmão Jonathan, com muitos médicos conhecidos dele, amigos dele. E muitos desses médicos diziam que a estimativa se previa que muitas pessoas, neste período de pandemia, lockdown, tem que ficar trancado dentro de casa, não era uma coisa normal, né? Ninguém tinha o que aconteceu até agora por normal. Tanto é que, se nós formos observar, boa parte das pessoas ainda não conseguiram se habituar em voltar à normalidade. A gente vê evidentemente isso em diversas circunstâncias. As pessoas não se acostumaram ainda que tudo está voltando ao normal. O normal acabou se tornando o que aconteceu durante a pandemia. Distanciamento, não poder se agrupar. Então, às vezes você vai num... Esse dia eu peguei o trem, por exemplo, eu fiquei apavorado dentro do trem. Não tinha lugar nem para se segurar dentro do trem. Só que isso é o normal. O normal não é ficar um banco livre, um banco separado, né? Então as pessoas estão se acostumando ainda. E na ocasião, nosso pastor disse que muitas pessoas iriam sofrer e viriam até a óbito mais por problemas nas suas emoções, na sua mente em especial, do que pelos próprios efeitos da pandemia. Não podemos desconsiderar que muitas pessoas morreram por causa da Covid, mas é impressionante como isso afetou emocionalmente, reflete de fato na vida espiritual, a mente das pessoas. E quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vemos que Deus ele muito se preocupou com a mente das pessoas. A gente vê que uma pessoa com a mente doente, ela se desvirtua espiritualmente. Sim. Né? Um exemplo clássico que eu vejo na Bíblia sobre isso é o exemplo de Elias. Olha a ousadia de Elias para enfrentar os profetas de Baal, para enfrentar os postes ídolos, a forma que Deus se manifesta a Elias quando Elias ora. E nós vemos logo em seguida Elias com as suas emoções fragilizadas. Foge, fica com medo, pede a morte. Toda uma situação. Por quê? Porque a mente de Elias estava com problema. E é nesse viés que nós vamos conversar hoje, irmão Jonathan. Amém. Então, a gente percebe que Satanás ele trabalha muito nesta área. E aí entra efetivamente a sua área de formação sobre os cuidados que nós temos que ter com a nossa mente, irmão Jonathan. E eu vejo assim, irmão Leonardo, e sempre eu busco introduzir essa realidade, assim. As doenças, as patologias mentais, elas são muito comuns. Então, só pra gente ter uma ideia, tá? Eu tenho o Manual de Doenças Mentais Universal, que é o DSM.
E o DSM ele possui mais de 450 patologias. São transtornos mentais. Então imagina, são mais de 450 transtornos que um indivíduo pode adquirir durante sua vida. E até aquela expressão, né, popular e corriqueira que a gente utiliza, ela tem uma verdade. Que quando a gente brincando comenta que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Claro que a expressão louco é pejorativa, claro, mas aqui tem uma outra finalidade, né? Por quê? Porque são tantas coisas que a gente está suscetível, né, no universo mental e das emoções, que é inevitável, irmão, que em algum momento da nossa vida nós venhamos desenvolver algum tipo de transtorno. Assim como é comum nós termos gripe, assim como é comum nós termos qualquer outra patologia, ter uma enfermidade estomacal. Nossa vulnerabilidade. Exatamente, tu tem um problema oftalmológico, tu tem, né, são quantos sistemas que nós temos no nosso corpo, né? Sistema nervoso, sistema endócrino, sistema digestório, sistema reprodutor. Então, nós temos toda uma estrutura biológica que também ela infere nas nossas condições emocionais. Então, fatores biológicos interferem em fatores emocionais e ao contrário também, vamos dizer assim, né? Eu ia errar a palavra, para não errar, vamos trocar. Substituir. Acho que eu ia falar uma palavra que não existe. Reciprocamente não existe. Então, talvez não exista. Então, inversamente... Eu faltei nessa aula aí. Eu faltei nessa aula de vocabulário também. Puxa vida. Então, assim, ó, inversamente, né? Também ocorre a mesma coisa. Os fatores emocionais, eles interferem os fatores biológicos e sociais também. Então, a gente tem que ter isso em mente. O irmão Juliano Almeida, ele fez um comentário interessante aqui. Eu tava... Ele comentou que porque a psicologia, ela tem essa capacidade de identificar, né, aquilo que não é espiritual. Perfeito. Exatamente isso. Dentro do aspecto emocional, comportamental, do desenvolvimento, enfim. Então, assim, acontece que um profissional da saúde mental, ele identifica assim como um profissional da nutrição, né, como um profissional médico, ele vai identificar uma determinada patologia, né, de acordo com o conhecimento que ele possui. Então, dentro da saúde mental, a mesma coisa a psicologia faz. Ela identifica essa necessidade, né, de um tratamento, de uma intervenção, assim como qualquer outro profissional da saúde. E esse tratamento, obviamente, ele vai exigir um processo, um cuidado, uma atenção, como qualquer outro. Porém, existe a fé, que está acima de qualquer coisa. Claro. Assim como a fé é poderosa para curar do câncer, para curar o cego, para curar do HIV, a fé é suficiente para curar a depressão, para curar a ansiedade, para curar o toque, enfim, né, toda essa gama de patologias que existem em tantas áreas da saúde hoje. Então a fé ela é superior a qualquer coisa. Claro. A fé é superior a qualquer coisa mesmo, independente de qual seja a área do conhecimento, independente de qual seja a necessidade, Deus sempre vai, né, estar acima. A fé sempre vai estar acima. Então não é diferente dentro da psicologia. Claro que daí existe essa questão, né, estereotipada, preconceituosa, de que o psicólogo ele atende o louco, que ele atende o doente, a pessoa que, né, enfim, está numa situação extremamente negativa, e não é isso. Existe uma diferença. Existe a terapia que é baseada no tratamento, então tem o tratamento, que aí é quando existe uma patologia identificada, e tem a questão da terapia. E a terapia ela pode ser realizada com pessoa que não tem nenhuma patologia identificada, mas que está buscando regular suas emoções. Então, eu tenho assim um slogan dentro da minha atuação, né, que eu ajudo as pessoas a terem relacionamentos melhores por meio da estabilidade emocional. Porque às vezes a gente, até num relacionamento, irmão, a gente tem dificuldade de estabelecer um relacionamento qualitativo porque a gente não consegue regular as nossas emoções.
Então são vários fatores, claro, né, que o nosso foco aqui até, inclusive, é outro, mas essa introdução é sempre importante, né, e pautado naquilo que o irmão Juliano comentou. As profissões, as áreas do conhecimento estão aí para auxiliarem nessa identificação, no processo de tratamento, né, principalmente dentro da área da saúde, porém a fé é superior a qualquer um desses aspectos. Né? Agora, claro, existe... esse lado é muito importante. A gente teve uma experiência esses dias ali na congregação bem interessante. Foi uma pessoa no culto, né? Foi no culto. E notava-se que a pessoa não estava em um estado normal. Percebia-se nitidamente. As atitudes, né, as ações. Terminou o culto, pessoa. Logo terminou o culto da igreja, nós fomos atrás da pessoa conversar com ela. E víamos que a pessoa não conseguia assim conectar as suas frases. E nós percebemos que havia algo por trás daquilo. Só que ao mesmo tempo que havia algo por trás daquilo, a gente percebeu que ela não estava endemoniada. Isso. A pessoa não estava endemoniada, né? Porque um dos dons do Espírito é o dom do discernimento, né? E nós percebemos que aquilo não era uma ação demoníaca. Existem ações que são demoníacas, de fato. E a gente viu que não era. E começamos a conversar com aquela pessoa. Conversamos ali alguns poucos minutos. E resumindo, a pessoa foi embora. E ela começou a frequentar os cultos. E foi impressionante a mudança que aquela pessoa começou a apresentar no decorrer dos dias. E como nós fomos tendo mais contato, fomos dialogando com aquela pessoa, e ela nos apresentou justamente isso. Nós conseguimos identificar que o problema dela era um problema espiritual, de fato era, quando ela não é cristã, mas era um problema na sua mente. Um problema de amarguras, um problema de marcas do seu passado. Ela começou a expor isso nas aulas do discipulado, enfim. Então a gente conseguiu identificar isso. E muitas das vezes... né? Muitas vezes a gente acaba perdendo pessoas ou não conseguindo ganhar pessoas para Cristo por não ter esta sensibilidade. A gente vê uma pessoa com determinadas atitudes e diz, tem que orar, tem que jejuar. E de fato ela tem que orar. Claro. Ela tem que jejuar. É um fato. Isso aí é a questão da fé. Se ela não fizer isso, ela vai morrer espiritualmente. Exatamente. Só que existe o que está por trás daquilo. Né? Como o irmão bem mencionou, a fé ela pode fazer qualquer coisa. Mas veja, a pessoa tem um câncer, por exemplo. Né? A pessoa tem um câncer. Como é que ela vai descobrir que ela tem câncer? Ela vai descobrir que ela tem câncer num médico, fazendo exames, fazendo um acompanhamento, até que saia o diagnóstico. E antes disso tem os sintomas, né? Tem os sintomas. Que também ocorre nesse universo da saúde mental. Exato. Da psique, da alma. Então, a gente vai começar a manifestar os sintomas também. Vai começar a manifestar os sintomas. Aí tu vai, posteriormente, diagnosticar. Então, imagina eu chegar aqui nos irmãos e dizer, irmãos, eu fui curado do câncer. Que bênção. Como é que o irmão descobriu que tinha câncer? Não sei. Mas eu sei que eu fui curado. Mas não fez um exame. Não foi no médico. Como é que eu tô dizendo que eu fui curado de uma coisa que eu nem sei? Né? Ou seja, tu sentiu alguma coisa, irmão? Não, mas eu sei que era câncer, eu fui curado do câncer. Armadura de cabeça, qualquer pessoa tem. Claro, sim. Né? Então, a gente não tem este preconceito, por exemplo, e este medo de procurar um profissional da saúde quando a gente sente uma dor. Quando começa aquele desconforto ali, mais pro lado esquerdo, a gente já fica meio, o que tá acontecendo? Vou lá no cardiologia ali para ver o que pode ser, né? E não é errado fazer isso. Não, obviamente que não. Assim como não é errado a gente começar a identificar na nossa vida que nós estamos com alguns medos, que nós estamos com alguns traumas, que nós estamos começando a ter um comportamento diferente do comportamento que nós tínhamos frente a alguma situação que aconteceu. Sim. E procurar um psicólogo. Perfeito. Então, pode concluir. Não, e assim, isso é uma coisa que precisa ser desconstruída, tanto na nossa sociedade, até a gente falou sobre isso em outro programa, quanto na igreja também, né? Que o profissional, ele tá aí para auxiliar. Porque assim, um psicólogo, o que ele faz? Ele tem uma formação técnica. Então, se eu sou cristão ou não, né, eu vou olhar para o meu paciente, para aquele indivíduo, dentro da singularidade dele. Então, eu vou praticar a empatia. Então, eu vou atender
pessoas de diversas etnias. Então, essas pessoas eu vou precisar tratar elas com toda a ética, né, com todo cuidado, enquanto profissional, né? E da mesma forma, o crente que vai buscar recurso num profissional da saúde. O que é melhor? É melhor ser atendido por um profissional secular ou por um profissional cristão? Obviamente, né? Melhor é ser atendido por um profissional que é cristão. Com certeza. E aqui eu já aproveito para fazer meu marketing, né, irmão Leonardo? Vai lá. Então, o que é melhor, né? Ser atendido por um profissional que tem, né, essa instrução espiritual, que tem um conhecimento da palavra de Deus, e que está dentro de uma revelação, ou ser atendido por um profissional, né, secularizado, mundano, espírita, católico, umbandista, né? Então a gente, obviamente, vai priorizar isso. Agora, enquanto profissional, o profissional tem que olhar para aquele paciente, aquele indivíduo, né, dentro da perspectiva dele. Então, a psicologia é muito ampla, irmão. Se a gente for se deter dentro desses pormenores, né, a gente tem que fazer um seminário online aí. Sim. Né? É vasto. Assim. É vasto. Então, eu glorifico a Deus, irmãos, principalmente por esses programas aqui da Rádio Restauração Online, ao meio-dia, que eu tenho com frequência participado. Louvo a Deus pela vida dos irmãos. Então, assim, o que eu penso? Eu penso que nós estamos desmistificando isso. Nós estamos, né, mostrando a essência. Eu lembro do primeiro programa que eu fiz, já faz, né, foi logo no início da pandemia, ainda era lá dentro, lá no templo, e eu fiz com o irmão Alex, né, os irmãos gostaram tanto do assunto que pediram a segunda parte ali. Foi tremendo, realmente foi uma coisa impressionante, assim, o chat era para jovens, tinha mais de 100 pessoas online. Foi extraordinário. E eu vi ali, sabe, uma barreira se quebrando ali, as pessoas entendendo, né, o que é fazer uma faculdade como essa, o que é se preocupar com a saúde mental, né, enfim. Então eu vejo que isso é de extrema importância. Eu glorifico a Deus por esse programa, por esse trabalho que está sendo realizado aqui, porque a gente tem falado sobre isso, né, de forma descomplicada. Exatamente. Até tem um comentário interessante aqui da irmã Marli Alves, que ela diz: os cristãos temem em ir consultar com psicólogos, psiquiatras, porque na maioria dos profissionais desta área, eles vão contra a fé em relação àquilo que... E é um fato isso. Você chega em boa parte dos profissionais da área da saúde mental, são pessoas que não creem em Deus. Né? Agora imagina, irmão, imagina um crente, né? Vamos usar uma situação do dia a dia de muitos cristãos. A pessoa está com um problema no casamento dela. Né? Por conta de algumas emoções ali que estão um pouco fragilizadas. Ela vai conversar com um profissional que não é cristão e que não crê em Deus. O que essa pessoa vai dizer para ela? Não, tenta compreender o teu companheiro, tenta entender ele, vamos fazer algumas terapias com vocês juntos. Não, larga ele. Larga ela. Isso aí é uma pessoa propícia a ficar louca, uma pessoa propícia a fazer uma catástrofe. É um casamento destruído. Quando tem ali uma pessoa, um cristão, um servo de Deus, que vai trazer orientações voltadas para a área da saúde, de fato, mas que neste meio vai interar com a área espiritual. Isso é de extrema importância para que em todas as áreas, todos possam ser beneficiados. Que agora imagina eu me lembro quando eu trabalhava em outro lugar, antes de eu trabalhar na igreja, eu comecei a passar por uns problemas bem complicados na minha família, e não tinha como eu chegar na minha supervisora e dizer para ela que eu não estava tendo um bom rendimento no trabalho por estar com um problema espiritual. Sim. Ela não entender aquilo. Jamais. Então eu tinha que dar toda uma volta. Eu tô passando por alguns problemas, aqui problema, deixa eu explicar para ela, né? E ela até disse: olha, se tu conseguir me explicar, eu posso tentar te ajudar, mas não tinha como. Então a gente tem na nossa igreja, agora eu vou fazer um marketing pro senhor, né? Agora eu vou lhe ajudar. Depois a gente faz ali depois a gente racha ali brincadeira, essa... Tem os royalties depois. Isso. Isso aí deixa pros bastidores ali. Né? Mas valorizar isso que Deus tem nos dado, irmãos, né? Eu vejo que Deus tem nos dado profissionais nas mais diversas áreas para ajudar o povo de Deus nessas questões, irmão Jonathan. Com certeza, irmão. Acho que o senhor fez uma pontuação que é de extrema relevância, né?
Então eu vejo que é isso, e é muito circunstancial também, né? Porque se eu for num dentista, né, qual vai ser o assunto? Vai ser relacionado, né, a algum problema dentário. Agora chega pro dentista que vai te dar ali um diagnóstico de, vai ter que extrair um dente, vai ter que, né, fazer uma obturação, tá com cárie, vai ter que colocar um aparelho, porque isso vai te prejudicar, tua mastigação tá prejudicada. Chega pro dentista e diz assim, mas eu acho que eu vou orar para Deus fazer um milagre nos meus dentes. Fala isso aí pro dentista. Chega com um problema de catarata no oftalmologista, diz pra ele que Vai orar. tu vai orar, tu vai pedir pro pastor orar por ti, pra Deus te curar. Pode curar ou não pode? Pode. Não, mas eu me refiro assim que ela é circunstancial, porque quando a gente lida com psicólogo e psiquiatra, a gente fala das nossas emoções, a gente fala dos nossos relacionamentos, a gente fala dos nossos comportamentos, é muito mais suscetível que a gente fale sobre isso. Agora, com outros profissionais da saúde, tu não vai tocar nesses detalhes, claro, né? O médico vai chegar pra ti e vai dizer, tu tá com um problema de coração. Bom, é um problema biológico, não é um problema comportamental. Agora, no psicólogo, tu vai falar de quem tu é, né? E aí vem essa questão, né, do ponto de vista secular. E aí vem, né, uma série de coisas. E aqui nos comentários, o pastor Gildo Lourenço, que é pastor da nossa sede diária lá em Cachoeirinha. Essa aí eu não sabia, hein? É, pastor Gildo, reverendo Gildo. Conhece o meu Gildo? Claro, o Gildo me abandonou, ele me esqueceu. Ele me manda mais mensagem. Eu não sei o que aconteceu. Quando eu trabalhava ali no financeiro, ele mandava mensagem mais seguida. Agora ele... Se esqueceu de mim. Se esqueceu dos pequenos. Não me manda mensagem. Não, Gildo agora tá tarefado lá com aquela sede, não é fácil. O Gildo tem cabelo bem pretinho, assim, mas eu tenho certeza que daqui a uns dias... Vai começar a clarear. Branco vão começar a aparecer. Com Gildo. E o irmão Gildo é um amigão nosso lá, claro, companheirão, né? E é o camarada que a gente trata melhor na área, porque além de ser um obreiro, um servo de Deus, é o tesoureiro. Então, sabe que, né? Tem que ter um tesoureiro, cuidado, né? A gente tem que ainda... Justamente por enquanto, o financeiro, ele era tesoureiro, a gente conversava. Ele ainda é o tesoureiro? Lá. Agora eu não tô mais no financeiro, ele não manda mais mensagem. Não sei o que houve, mas tudo bem. Então, o irmão Gildo o irmão Gildo teceu um comentário aqui interessante, que nesse momento de pandemia houve, né, um acréscimo significativo nos casos de depressão. Aí é que tá o... Né, e aumentando também os índices de suicídio, enfim. Né, a depressão, ela é uma doença que tem uma expressividade, né, dentro da nossa estrutura psíquica enorme. Então, hoje, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, em 2020, constatou que são mais de 350 milhões de pessoas com depressão no mundo. Então, é um índice bem alarmante, assim, né? São mais de 350 milhões de pessoas com uma patologia que é complexa, que é uma patologia, né, muito difícil de lidar com ela. Ela tem aspectos, assim, que podem ser de curto, longo prazo. Ela vai de leve a gravíssima. Então, assim, é uma doença que realmente prejudica, né, a condição social da pessoa, a condição psicológica, a condição, né, emocional, biológica. Então, a gente vê que ela é resultado de diversas coisas que a gente vive, né? Às vezes traumas, situações difíceis, perdas, lutos. Então, a depressão, ela é muito latente dentro da nossa sociedade, né? E com a pandemia, ela veio, assim, com uma força exorbitante. Mas entendo. Até aproveitamos, porque isso é tão interessante, porque assim, eu até gostaria que o senhor falasse sobre isso. A gente pensa em, quando eu me refiro a gente, boa parte das pessoas. Eu muito pensei assim, até a nossa última programação. Eu vou ser sincero. A gente pensa em depressão como algo extremo. Porque eu tive casos de depressão na minha família, de pessoas próximas, onde a pessoa se trancou dentro de um quarto, não queria mais comer, não queria fazer mais nada. Era uma pessoa... A única coisa que ela fazia era sair do quarto e tomar banho, voltava pro quarto, se deitava. Saía do quarto, ia no banheiro, voltava pro quarto, se deitava. Janelas fechadas, portas fechadas. Isso por algum tempo. Então a gente pensa em depressão nesse sentido. É a pessoa que se tranca, que se isola, que não tem mais contato com nada, que para de comer. Alguns até param de fazer as suas necessidades primárias. E isso é o extremo da depressão. Isso, é. Mas tem o antes do extremo, que é o que eu gostaria que o senhor falasse, sobre estes picos de depressão, né? Sobre estes períodos,
Se só o extremo é depressão, se tem alguma coisa antes do extremo, gostaria que o senhor falasse sobre isso. Assim, ó, hoje a depressão ela tá dentro de uma série de transtornos depressivos, tá? Então, a gente chama de depressão, mas o nome científico dela é transtorno depressivo maior. Esse é o nome científico dessa depressão que a gente normalmente fala, tá? Mas ela tá dentro de um grupo de patologias disruptivas, né, que são distímicas. A gente chama de patologias que são da introversão. Né? Então, assim, a pessoa fica mais introvertida, ela fica disfórica, né? Ela perde a euforia da vida, ela perde o prazer da vida, ela perde a satisfação da sua existência. Então, são várias as formas. Então, por exemplo, o transtorno bipolar. O transtorno bipolar está dentro dessa categoria dos transtornos depressivos, que é quando a pessoa ela pode ir de picos, assim, de muito ânimo e ânimo nenhum. Então a pessoa tá lá, tá animada, tá disposta, daqui a pouco, pum, não sente mais nada, tá indiferente, tá passiva a determinadas situações. Então tem a depressão que a gente chama de depressão sazonal. É uma depressão que ocorre devido à circunstância, o ambiente. Então, é aquela depressão que ocorre muito normalmente na Europa, por ser países baixos, né? E nessa região do planeta, o clima é muito ameno, tem pouco sol, né? É um ambiente mais nublado, o inverno mais prolongado. Então, as pessoas elas acabam estando em um estado, né, de depressão, devido às circunstâncias, devido, né, ao ambiente em que a pessoa ela está inserida. É interessante que tem também um transtorno que ele é chamado de transtorno disfórico pré-menstrual, que é o TDPM. Tem a TPM, né? As mulheres vivem ali naquele período pré-menstrual, só que a TPM ela é tensão pré-menstrual. E o transtorno disfórico pré-menstrual ele já é considerado bem mais complexo. Mas só para a gente ter uma ideia, a TPM é comum que as mulheres sentem, né? Ali quando estão prestes a entrar nesse ciclo. Ele é também um ambiente em que a pessoa ela fica disfórica, né? Ela fica ali, né, mais cautelosa, desanimada, há uma alteração de humor muito grande, né? Então a gente vê assim que é uma coisa que é comum no dia a dia, né? E isso acontece porque, né, ocorrem baixas de estrogênio, que é o hormônio feminino. Então tem muita questão biológica relacionada, né, a essas circunstâncias. Tem o transtorno distímico, que é aquele mais prolongado, a pessoa que vive, às vezes, anos numa situação assim. Não é aquela depressão que a pessoa se aprofunda, sabe? Em que a pessoa ela fica na cama, em que ela tem insônia, que ela não come mais, né? Aquela extrema. É o extremo. A distimia, ela é aquele estado que a pessoa vive sempre, ela sempre é daquele jeito, né? E a pessoa nunca tem qualidade de vida, a pessoa nunca evolui, a pessoa nunca, sabe, acorda pra vida, sabe, irmão? Sim. Então, também é um transtorno. E aí nós temos o transtorno depressivo maior, que é a depressão, que é essa que a gente, né, em termos de senso comum, já tem mais conhecimento. Qualquer um que pesquisar no Google acessa informações sobre a depressão. Só que, claro, ela tem, né, toda uma história pregressa. Eu tenho aqui o DSM. E o DSM, ele tem ali os critérios diagnósticos. Depois, se der tempo, a gente pode até ler aqui nessa versão digital que eu tenho aqui, quais são as características, né, de uma pessoa que está em depressão. Até porque os nossos irmãos que estão aí participando, né, estamos aí com 53 pessoas online, né? Então daqui a pouco esses irmãos estão, né, passando por algumas situações, não compreendem, ou alguém próximo está passando por isso, né? Eu tenho pacientes que eu atendo que estão hoje enfrentando essa situação de depressão. Então a gente vê que é uma coisa que é muito comum de acontecer. Só que esses sintomas eles precisam ser olhados de forma bem atenciosa. Então, por exemplo, né, essa questão de a gente entender a formação da depressão, né, como que ela se forma na gente.
tem fatores que podem ser biológicos, né? Fatores que são psicológicos e até mesmo sociais. Então, por exemplo, pode acontecer de qualquer um de nós termos uma disfunção não controlada, que é uma disfunção química. Né? O que é uma disfunção química? É uma simples alteração no nosso sistema nervoso central e ligado diretamente ao encéfalo, né? ao nosso cérebro. Então, nós temos células, que são células chamadas de neurônios, que são as células cerebrais, as células que têm, né, esse contato com o nosso sistema nervoso, nosso sistema neurológico. E essas células, elas são responsáveis pela nossa estrutura, porque elas se comunicam umas com as outras por meio de correntes elétricas. Então, uma célula neuronal, ela tem lá o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico, tá? E entre esses dois neurônios existe uma comunicação elétrica, que é a sinapse. Quando esses dois neurônios se comunicam, eles estão produzindo um componente químico. E quando ocorre uma disfunção química, onde esses neurônios eles não se comunicam de forma funcional, ocorrem então prejuízos. Então esses prejuízos, eles ocasionam, né, a depressão. E é por isso que muitas pessoas diagnosticadas com depressão, elas tomam um medicamento chamado cloridato de fluoxetina, que é um medicamento que ajuda nessa regularização química e que faz com que a pessoa, ela então regularize o seu biológico e ela possa então, né, ter uma vida um pouco mais agradável juntamente com essa intervenção medicamentosa por meio de um psicofármaco. Existem outras disfunções hormonais, né? Existem traumas, né? Perdas, lutos, enfim, uma série de fatores não controláveis. O estresse, né? O estresse é um causador da depressão. A culpa, que foi, né, um dos temas que a gente conversou, né, irmã Tainê? Glória a Deus, a Tainê tá ali, a nossa sonoplasta, nossa... Como é que chama aqui os irmãos que ficam ali no estúdio, ali, trabalhando assim? É os iluminados. Aleluia. Os iluminados. Não, tem que tratar bem, né? Se não tratar bem... Eu aqui todo formalizando, os iluminados. Se não tratar bem, dá problema depois, né? Tem que tratar bem. Ainda mais a irmã Tainê, né? Fazer elogio ao... Glória a Deus, né? Não, mas a irmã Tainê tá abençoada, né? Não, abençoadíssima. Bah, nem vamos entrar nesses detalhes agora, num outro programa a gente fala sobre isso. Deixa pra lá, deixa pra outra hora. Aleluia. Então, o estresse, né, que é uma situação muito comum de acontecer nos ambientes dos relacionamentos, nos ambientes de trabalho, né, as funções que a gente tem, até uma responsabilidade doméstica, casamento, criação de filhos, né, irmão? Quem tem família sabe o quanto é, né, de certa forma estressante também. Claro que a gente faz com prazer, com satisfação a nossa família, mas é estressante também, sim, né? Exige nossa energia psíquica, né? Claro. Então, são vários fatores, que são fatores mais controlados, como alcoolismo, né, esse processo de luto também, que são coisas que elas têm, vamos dizer assim, elas têm prazo determinado, certo? Então, o que é importante também frisar dentro desse contexto é que um tratamento, ele sempre tem que ter um olhar idiosincrático, né? A gente tem que olhar por diversas formas, diversas perspectivas. A gente não pode simplesmente definir, toma aí 2 comprimidos por dia desse medicamento, toma esse aqui para regular o teu sono, toma esse aqui para regular o teu humor. E isso não vai ser o suficiente, porque eu não posso simplesmente te dar um medicamento sem que tu saiba, né, o porquê que tu tá tomando, né? Quais são as partes que tu precisa também, né, participar nesse tratamento, porque só tomar um medicamento sem que haja, né, esse cuidado, né, com a tua saúde, ou aquilo que tu pode fazer no teu dia a dia, a tua rotina. Então, assim, quando eu trabalho essas questões, assim, eu sempre busco
também trabalhar a parte da pessoa, o que ela pode fazer. Então, alteração de rotina, né? Geralmente, irmão Leonardo, as pessoas que elas entram em um estado de depressão é porque elas perderam o prazer na sua vida. Elas perderam o prazer, elas perderam a satisfação, né? Então, a gente tem que buscar também condicionar essa pessoa a uma melhora, né, da sua vida diária, dos cuidados que ela tem consigo, né? Isso tudo é muito importante. Então, se eu caio na mesmice da rotina, fazer sempre a mesma coisa, eu preciso começar, né? Isso aqui é dica de ouro. A gente precisa ter isso na nossa vida. A gente tem que começar a pensar em ideias alternativas. Bom, se eu faço sempre a mesma coisa, né, vamos mudar a rota, sabe? Então eu estava conversando, por exemplo, com uma pessoa que eu atendo, e eu disse: tu tem o costume de mudar os teus móveis dentro de casa? Não tenho. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma mudança aí dentro da tua casa. Vamos mudar os móveis de lugar? Não, vamos. O Tainê tá interagindo lá. Tá. Vamos mudar os móveis de lugar. Parece uma coisa simples, né? Parece uma coisa que não tem significância, irmão. Mas sai da rotina. Sai da rotina, porque tu tem que mudar. Já é uma mudança, é um fator de estímulo para que a pessoa busque recursos em si mesma para fazer algo diferente. Até porque a gente percebe, bom, Jonathan, que as pessoas elas começam a lidar com a depressão, com seus traumas, enfim, com um certo medo. A pessoa, ela pensa o seguinte, a gente vê algumas pessoas agindo desta forma: se eu não fizer tal coisa, eu vou cair numa depressão. Por exemplo, se eu não ficar... Um exemplo hipotético. Se eu não ficar 5 horas no telefone, eu vou ficar deprimido. Uhum. Na verdade, isso já é um problema. Porque aquilo ali está servindo... Eu não posso, como bem o irmão mencionou, simplesmente dar uma medicação para uma pessoa sem entender tudo que está por trás daquilo ali. E o ser humano, ele tem uma característica interessante, que é de se acostumar muito com as coisas. Cai na mesmice. Cai na mesmice e não consegue encarar aquilo ali. É algo que precisa ser encarado. Se não for encarado, vai acordar comigo, vai dormir comigo, vai conviver comigo, daqui a pouco a minha vida passou. Eu não tenho mais labor para fazer aquilo que me impedia de cair numa depressão profunda de fato. E aí eu tô perdido. Exatamente. E o que eu sempre trabalho assim, irmão Leonardo? As pequenas conquistas. Sabe qual é o nosso problema, irmão? É que a gente quer resolver os nossos problemas para ontem. E não é assim que funciona, é um processo. É uma jornada. Tem que haver esforço, tem que haver renúncia. Bom, se a gente chegou em um determinado estado, aquilo ali não foi à toa. Houve uma história pregressa, baseada em cima de um diagnóstico. Agora, para sair dali, a mesma forma com que foi gradativo chegar ali, porque não foi, ninguém acorda de um dia para noite dizendo: hoje eu acordei com depressão. Não acontece isso. É uma coisa que se perdi alimenta. a vontade de viver. Não, exatamente. Não acontece assim de um dia para noite. Foi uma coisa talvez imperceptível. Exato, a pessoa não está alimentando: agora eu vou ficar depressivo. Eu comparo isso com encher um copo d'água a conta-gota. Você vai caindo, gota a gota, você nem percebe. Quando vê, o copo está transbordando. Então, assim como o processo até a chegada da doença, ela foi gradativa, a saída ela é gradativa. Não é hoje eu vou no psicólogo, hoje eu vou no psiquiatra, vou tomar um medicamento. Amanhã eu tô curado. Não, é um processo, né? Pode durar muito tempo, que a gente não tem como prever, isso vai depender da entrega, né? do paciente, enfim. Mas a gente tem que se pautar nas pequenas conquistas, a gente não pode olhar só lá pro final. Não vai se recuperar de um dia para a noite, mas tem que valorizar as pequenas conquistas. Então a gente tem uma ideia, com essa pessoa, a gente começou a fazer esses pequenos detalhes. Como é que é? Eu disse, pessoal, troca tuas roupas de lugar. Olha que interessante isso, mano, porque são pequenos detalhes. Coisas que fazem toda a diferença. Em tese não faria diferença. Não faz diferença. Eu disse pra pessoa: troca as roupas de lugar, troca teu roupeiro de lugar, troca tua cama de lugar. Vamos começar a fazer uma caminhada? Vamos. Quanto que eu começo? Começa com 5 minutos por dia. Eu pensei nos 20. Não.
Os 20 deixa para depois. Vamos começar com 5, vamos para 10, 15, depois a gente chega no 20. Vamos começar com 5. Pouco a pouco. Não precisa começar já fazendo 20 minutos. Vamos começar a fazer uma caminhadinha, vamos. Aí disse, como é que foi? Ah, foi maravilhoso, conheci um lugar que tá aqui a 5 minutos da minha casa que eu não sabia que tinha. Ó. Tu vê isso, meu irmão? Que coisa impressionante. Eu tinha uma praça na perto da casa da pessoa e ela desconhecia aquilo. Então são coisas assim que às vezes a gente perde de viver, não porque a gente não possa, mas porque a gente não age. A gente não se autoestimula, né? Então, assim, começar a fazer coisas diferentes, começar a fazer... Eu ser parte do coral da igreja, se não faz. Começar a se apresenta o pastor para fazer uma coisa diferente que não faz. Começa a ir no culto que não vai. Sei lá, sempre existem alternativas, irmão. Sempre vão existir alternativas. E a gente tem que sempre valorizar, irmãos. Preste atenção nisso. A gente tem que valorizar as nossas pequenas conquistas. Não adianta a gente ficar olhando para as grandes. As grandes são a soma das pequenas. Glória a Deus, coisa maravilhosa isso. É entendermos isso, né? Eu creio que Deus vai certamente nos orientar nesse sentido. Nós estamos já chegando ao final da nossa programação. Ficaram aqui até algumas perguntas que não deu tempo de nós respondermos. Tamanho a complexidade do assunto, né? Vai entrando. Mas graças a Deus que o nosso irmão... vou fazer o marketing de novo pra gente agora. A irmã Tainê colocou ali no chat já o contato do irmão Jonathan Saraiva. Os irmãos podem estar... As dúvidas que nós não respondemos aqui na programação, você pode estar entrando em contato com o nosso irmão para ele estar esclarecendo posteriormente alguma coisa que nós não conseguimos discutir. Certamente vamos ter outras oportunidades para continuar falando sobre isso, sobre vários outros assuntos relacionados à mente humana, pois... é de extrema importância. A Bíblia diz, irmãos, para nós renovarmos a nossa mente. Vamos buscar a renovação da nossa mente pela palavra de Deus e também com profissionais da área da saúde, servos de Deus, capacitados por Deus e profissionalmente também, para nos auxiliarem da melhor maneira possível. Teve um irmão aqui, o irmão José Francisco, só respondendo essa pergunta, quem prescreve um medicamento é o psiquiatra. O psicólogo faz a análise clínica, né, e ele faz o diagnóstico e o laudo para que o psiquiatra possa receitar o medicamento. Então, o psicólogo não prescreve. A única competência que é exclusiva do psicólogo é a avaliação psicológica. Então, nem o psiquiatra faz a avaliação. Então, a avaliação quem faz somos nós. Então, testes, por exemplo, testes de avaliação psicológica são de uso exclusivo do profissional de psicologia. E a prescrição médica, ela é por parte do profissional da medicina. Glória a Deus. Muito bem esclarecido, então, essa dúvida. Tem aí o contato do irmão, os irmãos podem estar escrevendo. Irmão Jonathan, foi uma alegria estarmos com o irmão nessa oportunidade. Nosso tempo findou-se, mas que Deus abençoe ricamente a vida de cada um dos nossos queridos irmãos que estiveram acompanhando essa programação pelo YouTube, pela Rádio Esperança, que estiveram acompanhando também pelo aplicativo do Ministério da Restauração. Deus abençoe a irmã Tainê ali na parte técnica. E não esqueça, irmãos, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos. E a ele seja agora, irmão Jonathan. Amém, glória a Jesus. Muito obrigado, irmão Leonardo, a toda a equipe aqui da rádio. Muito satisfeito por poder mais uma vez fazer parte. Fico à disposição. Os irmãos quiserem entrar em contato, tem ali o meu número no chat. E vamos estar trabalhando para Jesus aí, ficamos à disposição. As condições que, até inclusive que eu faço, irmão Leonardo, para os nossos irmãos da igreja, é uma condição exclusiva, assim. Olha aí, não tem nem plano de saúde aí. É a condição que eu faço para os irmãos da igreja. Então, quem quiser com valor acessível, com um cristão atendendo, com todos esses benefícios que a gente falou aqui, né, irmão Leonardo? Olha aí. Estamos à disposição aí dos irmãos, em nome de Jesus. Principalmente pelo benefício de fazer terapia, esse acompanhamento, não só por a questão particular. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos. Programa Esta Fé chegando em seguidinha. Bom final de semana a todos, no nome de Jesus. Amém. Sem duvidar, chegue